As mãos pregadas ainda seguram a sua vida. Elas pareciam presas, mas não estavam. Pregadas por cravos, atravessadas por ferro, ensanguentadas diante da multidão. Mãos que um dia levantaram mortos, agora não conseguiam nem afastar uma mosca. Mas a verdade é esta: essas mãos nunca seguraram tão forte a sua vida como naquele dia. A jornada das mãos. Desde o princípio, a Bíblia mostra que as mãos têm significado espiritual profundo. Com a mão, Deus moldou o barro e fez o homem. Com a mão, o Senhor escreveu os mandamentos em tábuas de pedra. Com a mão, Ele guiou Israel pelo deserto. As mãos são símbolo de poder, destino, escolha. E quando Jesus viveu entre nós, suas mãos tocaram os intocáveis, curaram leprosos, multiplicaram pães, acalmaram tempestades, seguraram crianças. Essas mãos carregavam vida, e por isso o inimigo desejava vê-las presas. O segundo gancho, o escândalo da cruz, o Filho de Deus, pregado em madeira como se fosse maldito, o Criador, imobilizado por criaturas, o dono da vida, tratado como se fosse indigno de viver. Mas o que parecia derrota era a vitória mais profunda da história. Por que justamente as mãos? Pense bem. Os pés de Jesus também foram cravados. Sua cabeça foi coroada de espinhos, seu corpo açoitado. Mas o detalhe das mãos é diferente. Elas representam obras, atos, escolhas, autoridade. Na Bíblia, tudo o que fazemos é chamado de obra das mãos. Quando Jesus teve suas mãos perfuradas, ele tomou sobre si todas as obras humanas. Mãos que mataram inocentes, mãos que roubaram, exploraram, mentiram. Mãos que construíram altares falsos. Todo o pecado humano passou a ser representado naquelas mãos. E por isso, ele as entregou. Jesus cresceu na oficina de José. Aprendeu a cortar madeira, a usar martelo, a medir vigas. Suas mãos eram calejadas de trabalhador. Anos depois, foram justamente martelos que pregaram suas mãos na cruz. A mesma madeira que ele um dia cortou, agora o sustentava em dor. Mas o detalhe mais sombrio é este. Ele sabia. Cada vez que batia um prego na oficina, ele já via a sombra do dia em que os cravos atravessariam suas próprias mãos. Mesmo assim, ele continuou, porque o amor sempre falou mais alto. As mãos que ainda seguram. Você já se sentiu sem chão, como se estivesse caindo, sem apoio, sem direção? Pois saiba, essas mãos ainda seguram você. Mesmo cravadas, elas nunca perderam a força. Mesmo sangrando, nunca soltaram sua vida. O ferro não foi capaz de prender o poder. O sangue não foi capaz de esgotar o amor. Na cruz, Jesus não apenas morreu. Ele segurou firmemente cada destino humano, impedindo que o abismo nos engolisse. O céu ficou em silêncio. Os anjos que poderiam intervir ficaram imóveis. O Pai que poderia enviar legiões, não enviou. Tudo parecia perdido. Mas aquele silêncio era o som da salvação sendo escrita. As mãos de Cristo não foram apenas perfuradas, elas foram seladas. Na eternidade, quando olharmos para Ele, ainda veremos as marcas. Porque essas marcas não são apenas cicatrizes, são provas eternas de amor. Ele poderia ter ressuscitado sem marcas. Seu corpo glorificado poderia ter sido perfeito, sem feridas. Mas ele quis manter as marcas para sempre. Porque cada vez que olhar para elas, lembrará: foi por eles. Conta-se que um pregador do século XIX dizia: no céu haverá apenas uma obra humana eterna. Os cravos que perfuraram as mãos de Jesus. Isso é assustador. Toda obra humana passará, mas as marcas dos cravos permanecerão para sempre. As mãos e o futuro Apocalipse descreve Jesus voltando em glória. E diz que ele vem com sinais visíveis. Quando ele voltar, essas mesmas mãos marcarão a diferença entre salvos e perdidos. Porque as mãos que foram pregadas em silêncio voltarão abertas em juízo. E nesse dia, ninguém poderá dizer: eu não sabia. As mãos pregadas falam mais alto do que qualquer desculpa. E agora a pergunta é: você acredita que essas mãos ainda seguram você? Ou vive como se estivesse sozinho, à mercê do acaso? Porque o maior mistério da cruz é este:
Mesmo quando todos o abandonaram, Ele nunca soltou você. As mãos pregadas não foram derrota, foram vitória. Não foram fraqueza, foram força. Não foram silêncio, foram a maior declaração de amor da eternidade. E ainda hoje, no meio do caos, do medo, da ansiedade, essas mãos continuam firmes, ainda ensanguentadas na memória da cruz, mas gloriosas na eternidade. Elas repetem a mesma mensagem: eu nunca soltei você e nunca vou soltar. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Ele não solta a minha vida. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E inscreva-se no canal Luz da Fé. Aqui revelamos os mistérios ocultos da fé que o mundo esqueceu, mas que o céu nunca apagou.